Bom, gente, boa noite. Esse tema que a gente vai conversar hoje é um tema que eu acho que muito afeta a cada um de nós, porque a grande maioria da gente tem uma formação católica e se torna muito difícil falar, porque para a gente traçar uma linha para definir essa relação entre o cristianismo e o espiritismo não é algo muito comum. Mas o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é tentar colocar para vocês essa relação entre cristianismo primitivo, porque esse nome primitivo nós vamos já saber, e o espiritismo. Mas como foi que eu cheguei nesse tema? Bom, geralmente quando eu sei que vou conversar com vocês aqui, numa sexta-feira, eu passo a semana toda sem saber o que é que eu vou fazer. Aqui, né? Óbvio. Passo a semana toda me perguntando onde é, o que é que nós vamos falar. E essa dúvida, ela geralmente persiste até a sexta-feira. E não foi diferente hoje. Mas hoje eu recebi uma mensagem pedindo para eu ler o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. E o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, numa Bíblia que me foi dada por uma pessoa que eu pouco conhecia, mas um evangélico, e eu respeitei muito essa atitude dele, porque me levou realmente a refletir sobre vários aspectos, porque nós não podemos ter preconceito contra quem quer que seja, contra qualquer tipo de religião, contra qualquer tipo de crença. Nós só podemos tentar nos aproximar ao máximo de Deus. E assim eu procurei fazer. E lá no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: Deus adverte os seus sacerdotes. E conta aqui uma passagem muito interessante, falando a respeito dessa questão da relação dos sacerdotes com as pessoas daquela época. Os sacerdotes, para quem não sabe, também eles faziam, às vezes, dos juízes. Eles é que decidiam, muitas vezes, as vidas das pessoas, o destino das vidas das pessoas. E o Ato dos Apóstolos, pessoal, é uma parte da Bíblia que trata exatamente da história, do início da história da divulgação do Evangelho, do início da história da divulgação da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, naquele primeiro século dos nossos tempos. E olhando, procurando uma coisa para falar com vocês, eu me deparo com o livro Paulo e Estevão, lá na minha estante, que eu ainda não li, vou ser bem sincero com vocês, ainda não li por completo o livro, mas que trata exatamente do dissecamento, da explicação, do detalhamento do Ato dos Apóstolos. Porque o Ato dos Apóstolos é um livro que não é muito grande, é um dos, entre tantos livros da Bíblia, e traz, como eu falei para vocês, esse início dessa história. E Paulo e Estevão tão somente todo o detalhamento de todas as histórias daquelas pessoas que iniciaram a divulgação do Evangelho. Eu vou iniciar falando a respeito da importância dessa história que nós colocamos para vocês. Por quê? Porque é o seguinte, o livro Paulo e Estevão é um livro de 1942. Ele foi psicografado por Chico Xavier em 1942. E conta a história do apóstolo Paulo e de Estevão. Às vezes a gente pensa que os apóstolos, eles são pessoas que não cometeram erros e que realmente têm eles têm uma situação diferente da nossa. Eles são pessoas que estão num plano mais elevado do que o nosso. No caso de Paulo, o apóstolo Paulo, que na verdade se chamava Saulo,
ele não é muito bem assim. Ele era um sacerdote, um juiz, um sacerdote desses juízes, e... Licença. E ele decidiu o destino da vida de várias pessoas. E dentre essas pessoas que ele decidiu o destino da vida, está Estevão. Simplesmente Paulo decidiu pelo assassinato de Pedro, pelo apedrejamento de Estevão. Só que Jesus é tão pleno, tão perfeito nas suas coisas, que ele simplesmente decidiu colocar Estevão para acompanhar Paulo por 30 anos. Estevão teve seu destino selado na decisão de Paulo, mas recebeu a missão de acompanhar Paulo durante 30 anos e foi o guia espiritual de Paulo durante 30 anos. E essa história é muito interessante porque traça ali como que se desenvolveu a divulgação do Evangelho naquele período. E muito interessante colocar que dentro do livro tem uma história em que Jesus já em Jerusalém, era no ano de 30, depois de Cristo, óbvio, e estava próximo ao templo em Jerusalém. E lá ele estava conversando com os próximos e chamou a atenção de um juiz, um sacerdote, chamado Hanã. E Hanã, impressionado com a exuberância de Jesus Cristo, chega até ele para questioná-lo. O que viestes fazer aqui em Jerusalém, Jesus? E Jesus disse: vim aqui divulgar o reino de Deus. Então, Hanã, sempre com um ar muito arrogante, ele pergunta para Jesus, ouvindo essa resposta, dizendo: mas como que tu vais divulgar uma coisa divina se não tens nenhum tipo de parceiro importante, não tem um príncipe, não tem nada, não tem ninguém que te auxilie? E Jesus responde: os meus auxiliares vêm de todo lugar, estão em toda parte. Ele diz, aí ele fala mais uma vez: mas como que os teus auxiliares estão em toda parte, se estás te propondo a uma coisa divina, a uma coisa maior? Se tu já vistes, por exemplo, uma estátua de lama, uma estátua de qualquer coisa? E Jesus disse: o que há de melhor está no sentimento das pessoas, está no coração humano. É por isso que estão em todo os lugares os meus auxiliares. Então, aquela conversa vai se desenvolvendo no sentido de que Jesus está tentando ali colocar para Hanã que a importância do trabalho dele que está se iniciando. Nessa conversa de Jesus com Hanã, Jesus, pode passar para frente. Jesus respondeu a ele que os auxiliares deles estavam em toda parte. E que não era importante ter qualquer tipo de auxílio de quem quer que seja, de príncipes ou de pessoas que tinham poder. Porque ele realmente estava trazendo uma nova mensagem. Então, o diálogo dele está aqui, que ele diz, vou reiniciar, ele diz, Jesus responde à primeira pergunta do
do juiz. Ele pergunta, Galileu porque ele era da Galiléia. Galileu, o que faz nessa cidade? Jesus disse, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Então ele responde, e o que pensas tu que venha a ser isso? Ele diz, o reino de Deus é a obra divina que está no coração dos homens. E ele responde arrogantemente, a obra divina em tuas mãos, por acaso conta com algum colaborador ilustre? Algum príncipe te hipotecou auxílio? Quem irá te ajudar? Então Jesus disse, meus colaboradores virão de todas as partes. O sacerdote, sorrindo ironicamente, diz, tolos. Os tolos, os ignorantes que estão em todas as partes do mundo. No entanto, procuras a implantação de um trabalho divino. Já vistes uma estátua feita de lama? E ele diz, sacerdote, não há mármore mais puro e mais formoso e bonito do que o sentimento. E não há cinzel superior à boa vontade. Pode passar. Então, pessoal, o que Jesus tenta colocar com isso? Ele tenta colocar, através desse diálogo, que o principal trabalho dele, do seu evangelho, é transformar o coração humano numa escultura. E uma escultura com um cinzel de boa vontade. E assim, através fala-se em cinzel de boa vontade porque era um objeto importante, uma lâmina bem afiada, que iria moldando o coração das pessoas e os sentimentos de cada um de nós. E para que a gente pudesse, os homens possam atingir a pureza e a formosura necessária para que Deus, nosso Criador, fixe morada nos nossos corações, seria necessário que nós realmente tivéssemos esse elemento chamado de boa vontade, que naquela época não existia nenhuma boa vontade para com a obra de Cristo. Era uma dificuldade muito grande. Então, por isso que ele coloca, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Não à toa que se tinha muita dificuldade em ter a compreensão do que se era isso, do que era essa obra divina dentro do coração dos homens naquela época. Bom, nós já temos mais de 2000 anos de divulgação do Evangelho. E nesses 2000 anos em que nós já ouvimos falar do Evangelho, nós já ouvimos falar da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, eu pergunto, de onde é que parte o Evangelho, as coisas do Evangelho? E qual o objetivo? Onde é que termina a obra do Evangelho? Como é que nós fazemos para alcançar a obra do Evangelho? Qual é o alvo da obra do Evangelho? Qual é o alvo da obra do nosso Senhor Jesus Cristo? Alguém sabe responder? Alguém se arrisca a responder essas perguntas? Porque todas as respostas é uma só. É uma só resposta para todas essas perguntas. Gente, o Evangelho parte de nós mesmos e visa alcançar nós mesmos. Como que a gente faz? A gente enxerga a boa vontade que tem dentro da gente para que a gente possa partir em direção à obra, à divulgação da obra. O alvo somos nós. Parte de nós para nós. Bom, então a importância desse livro, Paulo Estevão, nessa compreensão do que vem a ser o cristianismo primitivo e essa relação com muito interessante, porque é encarado esse livro como um verdadeiro presente da espiritualidade. Como eu já disse, é uma obra de 1942 e que o próprio Chico Xavier, quando faz menção a essa obra, a esse trabalho, isso foi encontrado em cartas que ele escreveu
que ficaram na casa dele, em Pedro Leopoldo, que ele ainda em Pedro Leopoldo, ele já psicografa essa obra. Ele coloca da comoção que ele sentiu quando estava psicografando essa obra, e psicografa essa obra através do seu mentor espiritual, Emmanuel, que fez um grande esforço no mundo espiritual para que essa obra viesse até nós. Ainda hoje, essa obra é a obra espírita mais copiada e mais vendida, não só no Brasil. Essa obra, ela detalha fatos históricos, nós vamos ver mais um pouquinho na frente, alguns deles, se o tempo permitir, que a humanidade não tinha conhecimento. Os estudiosos do cristianismo não tinham conhecimento. Alguns fatos que a ciência ainda não aceitava, mas que 20, 30, 40 anos depois foi tudo comprovado. Os pesquisadores encontraram exatamente o que Emmanuel disse. Durante muito tempo, muitos fatos colocados nessa obra foram questionados do ponto de vista científico, questionados se realmente era verdade, questionados se o trabalho de Chico estava sendo correto. E todas as vezes que Chico foi questionado, Chico respondeu que consultaria os espíritos, e todas as vezes que consultava os espíritos, ele respondia: Emmanuel manda informar que vocês todos estão errados e ele está certo. E isso, nós vamos ver, realmente aconteceu. Mas qual o propósito dessa obra? Qual o propósito de se aprofundar uma época, que na verdade, um livro, né, que seria o Atos dos Apóstolos, uma parte da Bíblia que trata exatamente da divulgação do Evangelho. Qual seria o propósito disso? Qual seria a relação entre ela, a exata relação entre ela e os Atos dos Apóstolos? Bom, a primeira importância dessa obra é essa mensagem da cooperação na doutrina cristã. A gente não vê mais isso como uma regra nos dias de hoje, mas foi assim que começou a divulgação do Evangelho, foi assim que começou a divulgação do trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo, e principalmente quando estava entre nós, tinha toda uma preocupação em estar divulgando isso. Essa obra é importante porque mostra a todos, mostra que todos que desenvolveram um trabalho sincero para Jesus, essas pessoas nunca vão estar sozinhos ou sozinhas, né? No caso de Paulo, a anônima para ele vinha de Estevão, que era uma pessoa que ele tinha sido responsável pela sua morte. Essa obra é importante porque demonstra como se deu o trabalho, como se deu o desenvolvimento da primeira grande dupla de trabalho do cristianismo. Esses dois realmente foram os primeiros dentro da obra de Jesus a desenvolver um trabalho em cima daquilo tudo que ele defendia. Bom, aqui vou passar um pouquinho da história de Paulo Estevão, para mais no final, se o tempo permitir, a gente tentar resumir a obra um pouco, porque é uma obra vasta, seria objeto de algumas palestras para a gente estudar. Mas a ideia aqui da conversa entre nós é nós termos realmente uma noção do que é, a noção da importância da obra, uma noção do cristianismo primitivo e da doutrina espírita. Então não vai ser necessário aprofundamento. Mas vítima e verdugo, ou seja, assassino e vítima, Paulo e Estevão. Paulo assassinou Estevão sendo responsável pelo seu apedrejamento, como eu já falei anteriormente. Jesus, buscando selar sua obra, colocou o vítima ao lado do autor por 30 anos. Mas aqui era um acompanhamento espiritual, gente. Certo? E vem daí a primeira grande lição do cristianismo primitivo. Aquele início de cristianismo. Sem perdão, nada disso seria possível.
Quantas e quantas vezes nós, nos nossos trabalhos aqui, acho que foi até alvo de questionamento numa palestra, não sei se foi a passada ou foi há 2 semanas atrás, por que que nós não sabemos das coisas? Por que que existe o véu do esquecimento? Porque nós temos que aprender, gente, a desenvolver o perdão. Não existe trabalho espiritual sem perdão. Porque a maioria das pessoas, dos desencarnados que nos acompanham porque nós temos uma história, um passado, e um passado bastante sombrio. Quanto mais nós vamos conhecendo o que nós fizemos, via de regra, mais nós nos assustamos. Mas se não houvesse o perdão, se nós não colocarmos nas nossas cabeças que é necessário perdoar o companheiro desencarnado que ainda nutre algum tipo de sentimento ruim contra a gente, perdoar o companheiro encarnado que não sabe o que faz, que não prega, que não caminha dentro das leis do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós não tivermos isso como regra básica de convivência, como regra básica do nosso trabalho, nós não vamos ter um trabalho espiritual. E aí nós vemos a diferença do cristianismo primitivo do cristianismo atual. Não que eu vá dizer aqui, afirmar que o cristianismo não prega o perdão, mas o que nós vemos realmente é que não há mais essa preocupação como no início. Volta. É importante que sempre que nós encontrarmos adversários, encontrarmos perseguidores, nós lembremos de Paulo e Estevão. Veja a grandeza de Estevão, que acabara de perder sua vida, acabara de perder a oportunidade de estar neste mundo e aceita a missão de ajudar Paulo. Paulo, que era realmente uma pessoa que tinha, por regra, perseguir inclusive os seguidores de Jesus Cristo. E sim, Paulo tinha isso. Paulo era uma pessoa que fazia isso. Disse que o livro Atos dos Apóstolos, assim, essa passagem, o Atos dos Apóstolos, se isso fosse um filme, Paulo e Estevão seria um making of. O que é o making of? O making of da produção do filme. Mostram todos que trabalharam para que aquele filme fosse possível chegar a uma tela de cinema. Então, esse livro detalha tudo o que aconteceu. Detalha a vida das pessoas, detalha a família das pessoas, como essas pessoas chegaram em Jerusalém, como iniciou o desenvolvimento do seu trabalho ao lado, em cima do que defendia nosso Senhor Jesus Cristo. Tira, por exemplo, tem algumas passagens interessantes que tira uma frase do livro Atos dos Apóstolos e dessa frase desenvolve páginas e páginas para explicar o significado e porquê que aquilo acontecia. Por exemplo, essa frase aqui: e Paulo, antes de se dirigir a Cencreia, cortou os seus cabelos. Por que Paulo cortou os cabelos? Aí Paulo, esse livro explica. Porque ele vai cortar os cabelos para entrar em comunhão com um amor seu que já se foi. Então, para que ele entrasse em comunhão, para que ele chegasse mais perto, era costume da época que se raspasse o cabelo, para que aí sim fosse ao templo e tentasse entrar, tentasse ficar mais próximo daquela pessoa que ele amava quando em vida. Mas essa riqueza enorme de detalhes que o livro traz é muito importante para provar uma coisa: a imortalidade da alma. Por quê? Porque, como eu já disse para vocês, existem vários fatos que só foram descobertos, até por arqueólogos, estudiosos, linguistas, só foram descobertos 30, 40 anos depois. Isso é o quê? Como é que Chico Xavier, no alto da sua simplicidade, iria saber de tudo o que a ciência só veio descobrir 30, 40 anos depois, lá em Pedro Leopoldo, ainda praticamente ali na primeira metade do desenvolvimento dos seus trabalhos mediúnicos, da sua vida? Então se explica. Então isso prova a imortalidade da alma.
né? E, além de provar a imortalidade da alma, o livro tem um segundo propósito, que ele, ao reconstruir todo o primeiro século do cristianismo, histórico e socialmente, traçar um perfil de todos os apóstolos, dos colaboradores diretos, Emmanuel tirou dúvidas e reconstituiu esses primeiros cristãos. Não é primeiros cristãos, não entenda aí que são as primeiras pessoas ou aqueles primeiros que acreditavam naquilo que Jesus acreditava. Na verdade, os primeiros trabalhadores da obra de Jesus Cristo. Então ele reconstitui a vida dessas pessoas, coloca tudo nessa obra e traz o exemplo vivo de como ser cristão, de como realmente propagar, trabalhar e ajudar no desenvolvimento, na divulgação, na propagação do Evangelho. Então, além disso, ele traz uma nova dimensão histórica de fatos e episódios históricos e desconstrói várias teses científicas a respeito dessas cartas que fizeram os Atos dos Apóstolos. Muito importante essa passagem, por quê? Porque muitos defendiam, principalmente antes e logo depois ali, naquele período de questionamento, que Paulo não tinha escrito o Ato dos Apóstolos. E na verdade, ele vai demonstrar no livro que Paulo tinha um auxílio. Por que Paulo tinha um auxílio? Em boa parte. Tem uma parte que ele mesmo, Paulo, escreve. Por que Paulo tinha um auxílio? Porque Paulo, quando estava recebendo a inspiração divina, pedia para que as pessoas fossem escrevendo aquilo que ele estava recebendo, que ele estava sendo instado a fazer. Mas ele acreditava também que por um motivo ou outro ele podia perder essa conexão, como acontece conosco. Nem o melhor médium de todos vai manter sua conexão 100% com o plano espiritual. Chico é exemplo disso. Quantas vezes nós já ouvimos aqui aquele velho caso em que Chico se perde um pouquinho por causa da vaidade, história de uma peruca, tem até no filme, acho que muitas pessoas viram. E simplesmente Chico passa mais de uma semana sem contato nenhum com o mundo espiritual. Nem com o espírito bom, nem com o espírito ruim. Então Paulo, já lá naquela época, o que ele fazia? Se por um motivo ou outro eu não estiver em condições de receber a inspiração, ele fazia prece, ele pedia a Deus que inspire os colegas que estão comigo, que inspire as pessoas que estão me auxiliando. Esse livro despertou tanta coisa que, ao aprofundar a leitura dos Atos dos Apóstolos, se percebeu que, em algum momento, num determinado momento, melhor dizendo, o escriba, o auxiliar que estava ali escrevendo o que Paulo estava colocando, uma hora tal, Paulo começa a mandar abraço. Um abraço para ti, um abraço para a família, um abraço sei o quê. E eu também estou mandando um abraço aqui para os meus, o escriba. Então, tem essas passagens no livro do Atos dos Apóstolos que vai contra essas teses, e esse livro foi, assim, vamos dizer, o que despertou para isso, e a partir daí nós tivemos muitos estudos científicos, inclusive hoje nós temos até tese de mestrado, doutorado, falando desse livro. Mas o livro também demonstra que, mesmo havendo um grande abismo entre nós e o Mestre Jesus, nós devemos trabalhar incessantemente para transpô-lo, aproximando-nos do Cristo, né? E nisso ele tenta esclarecer a universalidade da lei. Por que a lei de Jesus Cristo ela é universal? Por que atinge a todos? Naquela primeira quadra da história ali, no primeiro século do desenvolvimento do cristianismo, o que nós tínhamos era realmente um questionamento muito grande, porque os valores eram diferentes. As pessoas não se conformavam, principalmente a classe dominante, economicamente falando e religiosamente falando, naquela época, como é que as pessoas que não tinham condições iam receber a mesma assistência? Ora, a lei é universal e o livro auxilia muito nesse esclarecimento. E traz um alerta muito interessante. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo. Veja que essa questão das
igrejas, ela é tratada no Atos dos Apóstolos, ela é tratada no livro Apocalipse. O Apocalipse fala nas 7 igrejas que vão divulgar a obra do Evangelho, a obra de Jesus Cristo, mas óbvio que ali existe um sentido figurado, quer dizer que são 7. 7 era um número. Por que é 7? Porque era um número, vamos dizer, 7 para eles era um número que poderia representar o infinito. Por isso que Jesus fala em 7 vezes 7, quando fala do perdão. Ele quer dizer que é o infinito vezes o infinito, né? E nós vamos ver também, e o livro dá um auxílio muito grande nesse sentido, de melhor colocar várias expressões da língua, da tradução. Essa língua é uma língua muito pesada, e durante muito tempo se entendeu que Jesus não falou aramaico, a partir desse livro. Chico já coloca que Jesus falava em aramaico. E até aquele momento, década de 40, ninguém falava isso. Pensava que ele falava em hebraico. Então já coloca aí. E aí na década de 60 vão descobrir que Jesus fala em aramaico. Como é que Chico sabia? É a prova da imortalidade do Espírito, gente. Então, o livro alerta que em toda parte há tendências à ociosidade do Espírito e manifestações de menor esforço. Quantas e quantas vezes nós já nos deparamos aqui com colegas que tentam nos alertar aqui na palestra, ali dentro, nas conversas, de que o caminho mais fácil é o caminho da porta grande, não é o caminho da porta estreita. Então, o livro traz esse alerta. Muitos discípulos de Jesus, disputam as prerrogativas de Estado, enquanto os outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu, aguardando regalos de ordem material. Ora, quantas vezes a gente não vê as pessoas pedindo, em vez de pedir para o meu desenvolvimento moral, para o meu melhoramento, para que eu possa ter uma retidão maior, eu peço para atingir o objetivo material, eu peço para atingir algo que não vai me enriquecer, não vai me engrandecer espiritualmente. O livro já traz esse alerta. Paulo, ele recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre Jesus. As suas vidas. Jesus já alertava para esse sofrimento, que as pessoas que passam por essa transformação passam, porque significa deixar muita coisa para trás. E Paulo, nós vamos ver já, teve uma experiência muito forte para chegar a acreditar nisso. O certo é que as formas com as quais a gente entra em contato com esse mistério para poder entender que precisamos mudar, elas variam. Mas todos nós recebemos esse chamado. Nós precisamos prestar atenção. O livro já fala nisso muito bem. E o livro coloca que o convite ele vem de várias maneiras. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar livres de determinadas coisas que nos atrapalham a entender, nos atrapalham a perceber o que está acontecendo conosco. Entre perseguições, enfermidades, zombarias, ilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido. Depois que isso aconteceu, que ele resolve se dedicar, a vida dele foi pura perseguição. Ele não descansou um só momento, depois que ele deixa o homem que era e passa a ser esse homem novo. Deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo, né? Ele foi realmente uma pessoa que trabalhou diariamente pela divulgação da luz do Evangelho, né? E por isso que o Mestre o chama em sua esfera de claridades imortais. Ele recebia muitas visões e dali desenvolvia o seu trabalho. Ele tateia antes na treva das experiências humanas e pergunta e responde: Senhor, o que queres que eu faça? Então, a partir disso, ele demonstra que prova que realmente está disposto a continuar essa sua luta. Vai passar. Mas, se eu estou falando de Paulo e Estevão, eu tenho que falar quem é Estevão, né?
Então quem foi Estevão? Estevão nasceu na Grécia e se chamava Gesiel. Ele era de uma família rica e quando seu pai morre, ele é feito escravo e a sua irmã Abigail, ela é abandonada à própria sorte. Ele sempre manteve a fé em Deus e no Messias que acreditava estar por chegar. Ele, muito doente, ele é levado à casa do caminho em Jerusalém e lá recupera a sua saúde e descobre Jesus. Ele torna-se então Estevão, um grande pregador cristão. Ele é interrogado no Sinédrio. O Sinédrio vamos pensar nos anfiteatros de hoje, né, que existiam também naquela época. Mas era um local onde as pessoas eram questionadas a respeito da sua fé. E lá ele é questionado, já que era um pregador de algo novo, de uma nova experiência, de uma nova doutrina. E ele é julgado, o que aconteceu também, pode lembrar aí também da história de Aristóteles também, que não é um sinédrio, mas é algo, podemos dizer, parecido. E ele é condenado à morte por apedrejamento, sendo que o maior responsável pela sua morte é Saulo, que viria a se tornar Paulo. E Paulo de Tarso, como eu já disse a vocês, se chamava Saulo, ele era doutor da lei, também considerado sacerdote. Era honesto em seus princípios, tão honesto em seus princípios, que não gostava dos cristãos e perseguia muitos cristãos. Prova da perseguição dele é o que aconteceu com Estevão. E às portas de Damasco, uma cidade grande, famosa da época, ele encontra com Jesus. E o que diz Jesus? Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele enxerga Jesus, ele fica completamente cego. Ele perde a sua visão. E então recebe a orientação para procurar Ananias, que era uma pessoa que ele já estava decidido a mandar prender. E o que é que Ananias faz? Outro grande pregador, outra pessoa que muito divulgava o trabalho de Jesus Cristo. Ananias consegue lhe devolver a visão. E então ele começa a refletir e perceber a extensão de todos os seus erros, de todos os seus procederes. Né? E após 3 anos de profundas reflexões, ele muda o seu nome para Paulo. Aí ele se torna Paulo. Torna-se o maior apóstolo e divulgador do cristianismo. Esse cristianismo primitivo que nós estamos falando. Através de seus exemplos e das famosas epístolas, as quais orientaram o movimento nascente de divulgação do Evangelho, sendo referências até hoje essas epístolas. Ele funda centenas de núcleos cristãos. Passa por perseguições, humilhações, ofensas. Supera a polêmica entre os apóstolos sobre a abrangência do trabalho e da difusão do cristianismo. Porque depois que Jesus se vai, isso é um problema. Mas Paulo continua firme nos seus propósitos. Sendo que durante todo esse tempo em que ele decide caminhar nessa trilha, ele está sempre sendo orientado por Estevão. Vamos dizer que Estevão era o que o Emmanuel era para o Chico, Estevão era para Paulo, em todo esse período. E no momento do que ele desencarna, ele é recebido por Estevão, Abigail, Ananias e outros amigos, já no outro plano. Como ele, mesmo tendo sido um homem que perseguiu, que mandou matar, que não comungava com as ideias do Evangelho, ele foi um homem determinado, se mudou, se modificou, consciente, intérprete da sua espiritualidade superior e foi um exemplo de fidelidade e de fé. Tanto que o Emmanuel chega a dizer que o convertido de Damasco conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Ou seja, ele decide mudar, ele recupera todo o mal. Ele foi a prova viva entre nós de que todos nós podemos cometer erros, mas todos nós igualmente podemos buscar
reparar os nossos erros, corrigir os nossos procederes, nosso comportamento, melhorarmos enquanto pessoas. Basta que nós nos apeguemos a seguir a lei de Jesus. Então, quando ele chega do outro lado e faz algumas perguntas a Abigail, ela responde simples, muito simples. Diz o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo. Ela diz: ama. Como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? Ela responde: trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, ou seja, tem paciência. Por que a gente precisa ter paciência contra o desânimo destruidor? Venha ele de onde vier, seja ele qual for. Porque a gente tem que esperar para que o melhor momento chegue para a gente. Como conseguir conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Então, pessoal, por que é importante a gente voltar tanto na história para ver como era o cristianismo primitivo, para ver como essas pessoas trabalhavam, para ver como essas pessoas viviam? Porque nós vamos ver, estudando, nós vamos chegar à conclusão, estudando e vendo esses fatos, que a doutrina espírita, o espiritismo, ele nada mais é do que o cristianismo primitivo, redivivo. Redivivo? Sim, redivivo. Dos nossos tempos, recuperado, melhorado. Agora, existem algumas regras básicas que nós precisamos seguir. Nós que queremos nos chamar de espíritas. Nós que queremos desenvolver trabalhos espirituais. Não há como desenvolver trabalho espiritual nenhum, já falei e vou repetir porque é muito importante, sem perdoar. Aqui a resposta de Abigail. Não há como nós evoluirmos naquilo que acreditamos se nós não perdoarmos desencarnados. E essa é a grande dificuldade da maioria dos encarnados. Por quê? Porque a lição maior espírita, pessoal, está toda resumida nesse quadro. O que eu fiz aqui foi apenas pegar pinceladas desse livro, só para demonstrar que nós estamos hoje tentando chegar onde estávamos há 2000 anos atrás. Divulgando o Evangelho, divulgando aquilo que Jesus Cristo pregava, buscando pessoas que nos auxiliem nesse sentido, mas que estejam dispostas a mudar, como Paulo mudou. Que estejam dispostas a perdoar, como Estevão perdoou. Estejam dispostas a amar. Sim, amar o próximo, amar as outras pessoas, amar aquilo que fazemos. E trabalhar, pessoal. Nós estamos buscando pessoas que queiram trabalhar na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das grandes missões do Espiritismo. E a gente vai vendo tudo isso e chega à conclusão de que nós estamos buscando chegar onde estávamos há 2000 anos atrás. Então era isso, pessoal, a conversa. Perdão pela falha no audiovisual, mas eu acredito que nós podemos ter uma ideia do que foi esse início de luta para o estabelecimento da doutrina cristã. Nós podemos perceber que ao longo desses anos muito se desvirtuou, se alterou, mas a partir da doutrina espírita nós realmente vemos, estamos aqui, e se estamos aqui é porque estamos dispostos a amar, estamos dispostos a perdoar, estamos dispostos a trabalhar. E eu espero que isso tenha auxiliado vocês de alguma maneira.
Que a paz de Deus esteja com todos.